Graça e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o pastor Paulo. Estamos indo hoje para mais uma aula de discipulado lado a lado. Estamos na 11ª, quase fechando já esse ciclo dessas aulas que fala sobre vida pessoal e depois entraremos em um novo ciclo. Hoje nós vamos falar sobre minha esperança e nós vamos entender aonde está a sua esperança. Amém? Coloque aí no seu caderno, sempre tem um caderno, um lápis, uma borracha, uma caneta e a sua Bíblia, porque você precisa usar a Bíblia. Amém? Escreva aí minha esperança e vamos fazer uma introdução acerca disso. Esperança é a expectativa de alcançarmos algo bom que desejamos. Podemos dizer que é a esperança que move nossa vida. Assim como nossos sonhos, no entanto, temos um problema. Quando alcançamos algo que desejamos, aquilo que deixa de ser esperança e se torna realidade, precisaremos de algo novo para mover a nossa vida. Portanto, podemos dizer que as esperanças terrenas são passageiras. No entanto, a Bíblia fala sobre uma viva esperança. É ela que traz o verdadeiro sentido para a nossa existência. Amém? Então, nós vemos aqui que a esperança, ela traz... Então, a esperança, ela é que norteia a nossa vida. Então, nós temos uma esperança terrena e também temos a viva esperança, que é a que a Bíblia nos ensina. Ok? Coloca aí, tudo passa. Primeira pergunta, o que podemos aprender sobre a brevidade de vida no Salmo 90? Ponto de interrogação. O que podemos aprender sobre a brevidade de vida no Salmo 90? Ponto de interrogação. Embaixo você vai colocar versículo 9, depois embaixo R de resposta. Aí você vai pular uma linha, vai colocar versículo 10, aí você vai pular uma linha e colocar R de resposta. Por quê? Porque você vai ver o Salmo 90, você vai ver o versículo 9 e o versículo 10 para responder, ok? Então, o que diz acerca da brevidade da vida? A vida passa como um sopro. E realmente, nós somos tão frágeis que ninguém de nós conseguimos realmente, com certeza, dizer que nós vamos fazer algo no outro dia com 100% de certeza. Nós normalmente falamos isso para que nós possamos nos organizar, para não vivermos de qualquer jeito. Mas ninguém tem 100% de certeza. Um dia nós podemos estar vivos, no outro dia acabamos partindo desta vida. Então, a nossa vida ela é muito frágil. A vida passa logo e nós desaparecemos. Então, a vida ela passa muito rápido, né? Os anos passam muito rápido. Então, até mesmo nós parece que sentimos que hoje é como se Deus tivesse abreviado mais o tempo, né? Então, hoje nós estamos vivendo dias que passam muito rápido. Um dia passa muito rápido, uma semana passa muito rápido, um mês passa muito rápido. O ano já passa muito rápido. Veja, esse ano de 2025, né, nós já estamos indo para o 6º mês já do ano, já quase a metade do ano já foi. Então nós estamos vivendo um tempo muito rápido, muito veloz, né? E se eu não me encher de viva esperança de Deus, eu começo a adoecer, eu começo a ficar paranoico na minha mente, porque eu fico pensando tanto nas coisas terrenas que esqueço das coisas do céu, ok? Coloque aí, segunda pergunta.
Qual é a conclusão do salmista em relação ao ser humano e à vida? Pontos de interrogação. Leia Salmo 144, 4. Então, qual é a conclusão do salmista em relação ao ser humano e à vida? Ponto de interrogação. Leia o Salmo 144.4. Coloque aí embaixo R de resposta. E o que você entende sobre isso, olhando lá a Bíblia, abra sua Bíblia, olhe o versículo, pause o vídeo, olhe o Salmo e volte aqui lá e responda a pergunta. O ser humano é como um sopro e a sua vida passa como sombra. Então, essa é a visão do salmista sobre a vida do ser humano. Trazendo aqui um entendimento para nós, à luz das Escrituras, como a nossa vida é vulnerável, como nós somos vulneráveis. Mesmo tendo, às vezes, tantas coisas para fazer na vida, tantos objetivos, tantos sonhos, mas nós precisamos entender que a nossa vida ela é passageira. Pergunta número 3. O que descobrimos em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11? Ponto de interrogação. O que descobrimos em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11? Ponto de interrogação. Você vai colocar R de resposta embaixo, vai ler Eclesiastes capítulo 2, versículo 11 e vai responder à luz do que você entendeu lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Tudo é ilusão e é como correr atrás do vento. Então, tudo é ilusão e como se você estivesse correndo atrás do vento. Você imagina uma cena, alguém correndo atrás do vento? Como seria esquisito, né? Correr atrás do vento. Então, não tem como, né? Então, é algo que na nossa imaginação se torna uma ilusão. A vida é, de uma certa forma, a vida terrena, da forma de se viver terrenamente, ela é uma ilusão, porque nós temos uma promessa de vida eterna. Através de Cristo Jesus, da sua morte na cruz do Calvário. Então, depois que passarmos desta vida, haverá uma outra vida, haverá a vida com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. E aonde Jesus estiver, nós estaremos. Se Ele estiver aqui, nós vamos estar aqui. Se Ele estiver no céu, nós vamos estar no céu. Onde Ele quiser que nós estejamos, nós vamos estar. Então, há uma vida depois que partimos dessa terra. E esta é a maior questão que nós devemos pensar, né? É a maior questão que nós devemos pensar, que é a viva esperança que a palavra de Deus nos dá acerca do nosso futuro em Deus. Amém? Observação. Que sentido existe em correr atrás do vento? Ponto de interrogação. Nenhum. Infelizmente, um dos conceitos mais difíceis de serem entendidos pelas pessoas é o de que a vida é rápida e passageira. A grande maioria das pessoas vive como se essa realidade não existisse. Constrói sua vida como se toda ela fosse fundamentada nessa vida terrena. E é isso que nós vivemos realmente, né? Nós corremos, lutamos, batalhamos, tal, para ter várias conquistas. De certa forma, isso não é errado. Mas a questão é na onde nós estamos com os nossos olhos. Lógico, você quer dar uma vida de conforto para os seus filhos, para a sua família, você quer viver bem, mas nós tiramos os olhos das coisas celestiais, onde o ladrão não rouba, onde o ferrugem não acessa. Então nós vivemos mais para as coisas terrenas do que para as coisas de Deus. Nós esquecemos muito do reino de Deus e focamos muito nas coisas terrenas e esquecemos. É quase que nulo para algumas pessoas a vida espiritual, a vida com Deus. É quase nulo. As pessoas dizem que amam a Deus, mas não querem obedecer a Deus, não querem colocar Deus como Senhor da sua vida, né? E é a parte mais complicada para o ser humano, porque quando Deus se torna Senhor, Ele passa a tomar conta de toda a sua vida.
ele passa a ser dono da sua vida. Então muitos não querem Deus como Senhor. Eles querem Deus como alguém que lhe ajude num momento de adversidade e dificuldade, mas não como Senhor. Muitos nem pensam no final da sua vida, quando ela se findar, e aí? Para onde você vai? E aí? Quando esse corpo físico bater no chão, para onde vai a sua alma? Isso é o que tem que nortear os nossos pensamentos. Escrevam aí. As pessoas falham. Pergunta número 4. O que aprendemos em Jeremias 17:5? Ponto de interrogação. Coloque aí R de resposta embaixo. O que aprendemos em Jeremias 17, versículo 5? Abra aí a sua Bíblia, continue com ela aberta e vai folheando. Se você tiver dificuldade de folhear a Bíblia, pause o vídeo, olhe o versículo, olhe o texto e vai lá e responda, ok? Não devemos colocar a nossa esperança no ser humano, pois ele é falho. Realmente, nós não devemos colocar as nossas esperanças no ser humano. Nós podemos andar, nós podemos ter aliança, nós podemos crer, nós podemos olhar para o ser humano como alguém que nos ajuda a chegar em um alvo, mas a nossa esperança tem que estar em Deus. Por isso, hoje, há muitas pessoas frustradas com igrejas, muitas pessoas frustradas com pastores, com líderes, porque colocaram as suas esperanças em homens, e os homens falham, os homens caem. E quando um homem ou uma mulher de Deus cai, se você não tiver maturidade, se você não tiver estrutura, você cai junto, você para. E o pior é que muitos que ficam feridos com igreja, com pastores, eles acabam também deixando de ter relacionamento com Deus. E passam a se afastar e ficar com raiva até mesmo da igreja, de todos os pastores. Então você tem que se nortear. A sua vida está em Deus, através do conhecimento da palavra, firmando a sua vida em Deus. Então é por isso que você precisa buscar sabedoria das Escrituras de Deus, para que você tenha discernimento e permitir que o Espírito Santo te ajude a revelar a vontade de Deus através das Escrituras, a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. Não se apegue ao ser humano como fonte de esperança. A sua esperança está em Deus. Observação. Fundamentar a vida em pessoas é o maior erro que alguém pode cometer. As pessoas morrem, mudam, cometem erros. É como construir um castelo na areia. Precisamos fundamentar nossa vida em Deus, que é eterno e imutável. Deus não muda. O ser humano tem variações, Deus não muda. Felizmente, nós estamos vivendo em uma época que a igreja está doente. A igreja está vivendo uma época muito forte de declínio, né, moral. Né? Então, se você não buscar conhecimento das Escrituras, você fica uma pessoa travada, presa em algumas situações que vai roubar você. E muitos líderes trabalham com essa visão mesmo de colocar na cabeça das pessoas, delas ficarem num ambiente e elas ali trabalhar a mente da pessoa. Muitos não estão preocupados com a vida da pessoa, se ela lá na frente vai cair, não vai conseguir ficar em pé. Muitos hoje estão querendo encher igreja, ter bastante gente da igreja, ter bastante dízimo. Eles não estão preocupados com vida. Há muitas pessoas infiltradas na igreja, né, pelo fato da meninice da igreja hoje. Há muitas pessoas mau caráteres que se infiltraram na igreja,
que se dizem pastores, eles nunca foram pastor, nunca pastorearam ninguém, nunca acessaram a vida de ninguém. O pastor ele precisa sentir o cheiro da ovelha e muitos nem chegam perto das ovelhas. Então, hoje tem muita gente filtrada na igreja, tá? É uma realidade hoje. Para quê? Para tirar a lã da ovelha. E se você não tiver maturidade para enxergar essas coisas, você fica preso. Você não busca um lugar saudável para se reunir com os irmãos. Muitos estão presos em querer coisas. Então vão para igrejas que parece que oferecem. Que diz que oferece coisas que vai alimentar a sua alma e essa pessoa começa a ficar naquele lugar. Mas ela nunca procurou realmente saber se aquele lugar Deus está lá. Elas confundem presença de Deus, pessoas que têm Deus, pessoas de Deus, com pessoas com dons. Então, quando você senta na mesa com alguém, você passa a fazer parte da vida, ninguém vai se esconder por muito tempo. Então, a mesa, ela revela o coração das pessoas. A mesa revela o coração da família, a mesa revela o coração de líderes, de pastores. Então, você quer conhecer uma pessoa, realmente faça como a sunamita. Sente na mesa. Aprende a sentar na mesa com as pessoas. E aí você vai saber se é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Se Gálatas 5:22 está na vida dessas pessoas, frutos do Espírito. Que os dons são ferramentas de Deus dado para mim e para você utilizar a favor do meu próximo. Não é para mostrar se eu sou mais espiritual do que você ou não. Então muitas pessoas estão nem ciência disso e se prendem a isso e entram em lugares que muitas das vezes Deus está passando longe. Então você precisa aprender para você ter maturidade e saber discernir e não colocar a sua vida, a sua esperança em homens e mulheres, mas em Deus, ok? Conclusão, nesta vida terrena, todos nós enfrentamos decepções e desilusões. Via de regra, elas vêm através das pessoas com quem convivemos, sejam colegas, amigos ou parentes. Podem vir através da frustração em descobrir a insuficiência do dinheiro para satisfazer o vazio do coração humano. Podem chegar também por meio da doença ou da morte. Afinal, quais certezas nós podemos ter nesta vida? Então, a decepção ela pode vir de algumas formas, mas você precisa estar munido da viva esperança de Deus, para que os seus olhos continuem enxergando a promessa de Deus para a sua vida e para a sua família. Amém? Escreva aí. Com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Quinta pergunta, escreva aí. Olhando para o salmista, aprendemos sobre esperança. Leia os textos abaixo e responda. Coloque abaixo. Salmo 39:7. Quem é a esperança do salmista? Ponto de interrogação. Embaixo você coloca R de resposta. Pula uma linha e coloca Salmos 34:6. Porque ele confia em Deus. Ponto de interrogação. Embaixo você coloca R de resposta. Então, a quinta pergunta diz assim: olhando para o salmista, aprendemos sobre esperança. Leia os textos abaixo e responda. Salmo 139:7. Abre a sua Bíblia e veja lá. Quem é a esperança do salmista? Deus é a sua esperança. Já no Salmo 34:6, por que ele confia em Deus? Ponto de interrogação. Porque Deus o ouvia e o livrava de suas aflições. Então, Deus livra o homem das suas aflições. Ok? Então, leia os versículos, os capítulos, versículos e responda.
Pergunta número 6. Leia o Salmo 20, versículo 7 e responda. O que acontece aos que confiam em carros e cavalos? Ponto de interrogação. O que acontece aos que confiam em carros e cavalos? R de resposta embaixo. Coloca R de resposta embaixo, pula uma linha e coloque aí. E aos que confiam no Senhor? Ponto de interrogação. Coloque embaixo R de resposta. Então, voltando lá. Lendo o Salmo 20, versículo 7, você vai responder. O que acontece aos que confiam em carros e cavalos? Diz que tropeçarão e cairão. Quem confia em carros e cavalos, tropeçarão e cairão. Quem confia nas coisas dessa vida, nas riquezas, no dinheiro, na bonança, tropeçarão e cairão. E aos que confiam no Senhor, levantar-se-ão e ficarão firmes. Aqueles que confiam no Senhor se levantarão e ficarão firmes. Ok? Pergunta número 7. O que Jesus disse em Mateus 24, 35, ponto de interrogação. O que Jesus disse em Mateus 24, versículo 35. Coloca R de resposta embaixo. As palavras dele permanecerão para sempre. Então, a palavra do Senhor permanece para sempre. Não é como a palavra do homem, que dá hoje e amanhã muda de ideia. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Observação. Tudo nessa vida passa, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus permanece e é nisso que a nossa esperança precisa estar firmada. Mas e se a morte chegar? Há um ditado que diz que só não podemos dar jeito na morte. Ou, neste mundo, só temos uma certeza, de que um dia morreremos. Sem dúvida, a morte é a maior de todas as frustrações humanas, porque ela acaba com todos os nossos sonhos, projetos e plano futuro. Diante dela, todos sucumbem, ricos ou pobres, fortes ou fracos, homens ou mulheres, poderoso ou humilde, mas para o cristão, será que a morte é o fim? Será que não podemos ter esperança apesar da morte? Será que para o cristão a morte é o fim? Pergunta número 8. O que Jesus nos diz em João, capítulo 11, versículo 25, ponto de interrogação. O que Jesus nos diz em João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Observação. A grande diferença do cristão é esta. A morte não é o fim, mas o começo de uma eternidade nova e maravilhosa. Então, para o cristão, a morte não é o fim, mas é o começo de uma eternidade nova e maravilhosa em Deus, porque Cristo nos promete que voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Quando diz não morrerá, está falando não do corpo, não é questão de morrer do corpo físico, né? Mas é o distanciamento futuro de Deus. Ok? Pergunta número 9. O que a Bíblia diz sobre acreditar apenas nesta vida? Ponto de interrogação. Leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. O que a Bíblia diz sobre acreditar apenas nesta vida? Ponto de interrogação. Leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Coloque R de resposta e leia 1 Coríntios 15, 19.
Quem acredita somente nesta vida é muito infeliz. Quem acredita somente nesta vida é muito infeliz. Observação. Que sentido existe em lutar, construir, vencer, se tudo depois termina e escapa pelas nossas mãos? Ponto de interrogação. Então, acreditar somente nessa vida, ela é muito infeliz, porque você luta, depois tudo fica aí, tudo acaba e pronto, e ponto. E aí? Onde está a sua esperança? Nas coisas dessa vida ou numa viva esperança que a Bíblia nos diz acerca de Cristo ressurreto, e que um dia ele voltará para nos buscar para viver a eternidade com ele. Ok? Pergunta número 10. Como é descrito o céu em Apocalipse 21:3? Ponto de interrogação. Como é descrito o céu em Apocalipse 21, versículo 3? Ponto de interrogação. Coloque R de resposta embaixo, veja Apocalipse 21, versículo 3. Como um lugar onde não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Você imagina na sua mente um lugar assim? Que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Como será maravilhoso estar com nosso Senhor pela eternidade. Será uma coisa extraordinária que a mente às vezes não alcança. Para alguns parece até conto de fada, mas é real, isso será real para todos aqueles que se entregaram a sua vida, o seu coração, seus pensamentos ao senhorio de Cristo, aceitou Ele como o único suficiente Salvador da sua vida e passou, como a Bíblia diz, da morte para a vida, e entregou a sua vida e se permitiu ser moldado, tratado por Deus todos os dias da sua vida, e assim você passar a ser um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Isso é extraordinário. Não é verdade? Observação. Essa é a nossa bendita esperança. Essa fé nos traz sentido para a nossa existência e segurança quanto ao futuro. Aqui está a nossa bendita esperança de um dia viver com Cristo pela eternidade, num lugar que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, onde nós possamos expressar verdadeiramente aquilo que fomos criados para ser e para estar e pertencer. Essa vida não é nossa, ela é passageira, estamos aqui de passagem. Um dia nós teremos que prestar conta diante do Senhor. E aí? Como você está? Conclusão. Ter esperança é um requisito fundamental para uma vida feliz. Ela traz um sentido, um propósito, uma direção. Como cristãos, devemos ter o olhar voltado para Cristo e para a vida vindoura que Ele nos prometeu. Porém, ainda, durante a nossa curta vida terrena, temos que ser pacientes e estar em constante vigilância, esperando Cristo vir nos buscar, para vivermos uma vida muito além do que os nossos olhos já viram, ouvidos ouviram, ou jamais passou pelo pensamento humano. Então precisamos ter esperança, mas uma viva esperança. Estarmos olhando para as promessas de Cristo de vida eterna e poder assim consolidar o nosso coração, para que nós possamos viver o total potencial que Deus colocou na nossa vida, tanto para viver para com Ele e tanto para também levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo e das promessas vindouras de vida eterna. Então, a sua viva esperança tem que estar em Cristo Jesus, que nos consolida todo dia através do Espírito Santo, e nos dá força para permanecer no caminho até que Ele volte para buscar a sua igreja. Amém? Eu quero fazer uma oração brevemente com você e espero que você tenha aproveitado esse momento, aprendido muito, né? E não pare por aqui. Aqui é um básico para você se nortear e continuar buscando cada dia mais conhecimento de Deus e se fortalecendo e crescendo na graça de Cristo. Amém? Pai,
Pai amado, santo, nós te agradecemos por este dia, por este momento de mensagem, este momento onde nós falamos de esperança. Nossa viva esperança está em Ti. Não deixe que os Teus filhos sucumbam diante das adversidades ou das dificuldades desse mundo. Que eles possam ficar firmes na Tua palavra, permanecer, Senhor, buscando a Tua face, conhecendo ao Senhor. Que o Senhor os fortaleça nas suas fraquezas e que eles possam a cada dia, Senhor, consolidar o seu coração da viva esperança. Não deixa que nada nem ninguém os roube, Senhor. E que cada dia o Senhor possa direcionar a sua vida e a sua família. Que esse conhecimento, Senhor, possa dar frutos dentro dessa pessoa. E tirar, Senhor, tudo aquilo que não te convém, Senhor, e poder encher do teu espírito, para que eles possam se consolidar e também consolidar outras pessoas que necessitam, Senhor, de te conhecer, Pai. É o que eu te peço neste dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, também de deixar a sua curtida, deixar também o seu comentário, é muito importante. Isso é coisas rápidas, você pode fazer muito rápido isso. Então, quando você curte o vídeo, quando você comenta, o YouTube ele manda para outras pessoas. Então, evangelize através deste vídeo, mandando para outras pessoas, para que eles também possam ser alimentados pela palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.